Olá! Hoje Voltamos com um olá. voltei pra você ficar feliz. Obrigado. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. E hoje falando sobre como evitar brigas bobas no relacionamento. Salve para a primeira pessoa que entrou, Emanuele Vitória. Primeira pessoa que entrou aqui com a gente ao vivo. Bem-vinda, Manu. Sejam todos muito bem-vindos. O Mari, tema hoje Mara. muito importante, gente. Muito. Alice, Deixa eu Marcele, fazer um pouco assim. Bruninha está aí também, Jéssica. Gente, sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, gente. Eu tava ansiosa pra falar sobre esse tema. Nossa, Tenho demais. certeza que vai ser muito legal, porque é um tema muito importante e que a gente precisa, né, discutir melhor. Exato, e como que a gente faz para não brigar sobre coisas inúteis? Eu já vi gente comentando aqui já, nossa, não quero mais brigar por coisas inúteis, como é que eu faço isso? Sim. E é o que a gente vai responder aqui nessa live. Então, todas bem-vindas. Bruna tá com mozão. Aê, arrasou, Bruna. Arrasaram. Então vamos lá, que aqui é conteúdo sem enrolação. E olha só, vou te falar, Alice, a gente também não aguenta vocês aqui, ó, chegando com a gente, Cássia também. E vou falar pra vocês uma coisa muito importante, gente. Quem já é das antigas aqui da hoje já sabe, no começo de todas as lives, o chat tem que explodir com uma hashtag. E qual é a nossa hashtag aí? Hashtag caderninho. Não! Não Eu era- pensei que você não ia falar, pra elas adivinharem, eles, né? Qual é a nossa hashtag, gente? Hashtag obrigatória aí de todo começo de live. Live da Hoje Falamos de Amor sempre tem uma hashtag. No começo, essa hashtag é no chat, todo mundo. Cadê? Quero ver quem vai ser a primeira. Quem vai ser a lançar no primeira? chat. E essa hashtag é muito Será importante que- pra gente poder Fica. colocar, né, o conteúdo, além de ouvir, pra gente poder colocar em prática. Aí, ó, Emanuele, a primeira a entrar e a primeira a escrever no chat hashtag caderninho. É isso! Gente, hashtag caderninho no chat, por quê? É muito importante que, olha só, vocês anotem as coisas. Olha o tamanho do bloco de nota da Joyce. Pensa numa pessoa que gosta de anotar as coisas. Por quê? Porque é importante, além de a gente escutar a informação, escutar o conteúdo, a gente ter um ponto pra gente poder ter de referência. Exato. Porque a gente escuta muita coisa, a gente vê estratégia, técnica, coisas que a gente traz aqui da nossa profissão e do nosso relacionamento, e vocês podem anotar para depois... Peraí, o que eles falaram mesmo naquela live? Sim. Ao invés de você assistir a live toda, você pega os pontos que você anotou. Gente, uma coisa é clara, não dá pra confiar só na nossa memória. Exato. Ponto. Não dá, nossa memória é muito limitada. Então a gente precisa o quê? Anotar pra gente conseguir, né, colocar mais em prática, não é? Gustavo falando que não usa um caderninho, usa um cadernão. É E é isso, Gustavo. é isso. Com Então bora certeza. lá. Gente, primeira coisa, o que são brigas bobas? Né? Ó, durante toda a live vai interagindo aqui com a gente vai fazendo as perguntas e vocês vão respondendo aí também, tá? E pra perguntar, né, alguma coisa assim específico, aqui no balãozinho da interrogação, Tem um beleza? balãozinho de interrogação aqui embaixo, ó. Quiser dúvidas, perguntas pra gente responder no final da live, só manda aí. Isso aí, ó, a Jéssica falou, anota tudo que vai fazer também. É isso, eu também sou assim, ó. Porque quando a gente tá ouvindo, dá aquele uou, a gente chama na psicologia de insight, né? Que é aquela ideia, aquele, pera, verdade. Então, ó, tem que estar ali também anotando. Então, vamos lá, o que são brigas bobas? Primeiro a gente precisa limitar, né? Definir o que é briga boba. Porque nem toda briga, ela é boba. Sim. Às vezes a pessoa faz um negócio que é um absurdo e aí vocês brigam. Mas existem brigas que são bobas, por motivos que a gente vai falar aqui agora. Então já vai colocando aí pra gente, pra você, o que é uma briga boba? Fala um motivo aí pra gente no chat de uma briga que é boba. Uma briga boba que talvez até você mesmo já tenha tido no seu relacionamento,
Ou você acha que brigar por esse motivo é algo super bobo? Sim. Então, a gente vai, né? Vocês vão colocando aí e a gente vai falando daqui também, tá? A gente pensou, né, um pouco sobre isso e tal. O que seria uma briga boba? Existem muitas características, né, que poderiam denominar, né, uma briga boba. Mas a gente pensou aqui em um fato muito importante, que é o quê? Uma briga que ela não te movimenta, ela não te coloca em lugar benéfico nenhum. Então é uma briga que só vai ser uma discussão, né, uma questão ali, mas que não vai alterar nada, né? Exato. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também quando a gente fala de briga boba. É uma briga que ela vai te deixar no mesmo lugar, não vai te trazer benefício nenhum. Exato. E aí existem pontos que dentro do seu relacionamento eles geram discussões, só que essas discussões, a partir do momento que elas são produtivas, elas são super válidas para o crescimento do casal. Quando essas discussões passam por um lugar onde existe um desrespeito, existe de repente algo que não seja produtivo, uma discussão improdutiva, essa discussão tende a ser e se tornar uma briga boba. Exato. Então, sobre a questão de produtividade e improdutividade das discussões que vocês têm. Exatamente. E também, a partir disso, quais comportamentos geram essas discussões. E aí é nisso que a gente começa a diferenciar o que é bobo e o que precisa de fato ser discutido, mas com uma comunicação bacana. Sim. E aí a gente não pode falar aqui que brigar por tal coisa é briga boba e tal assunto não é briga boba, porque o que vai depender é de como que vocês lidam com essa briga, né? A gente tá falando briga aqui, mas muito similar também à discussão, né? Exato. Quando parte pro lado de briga, é um lado que vocês não conseguem respeitar um ao outro. Eu posso muito bem divergir de opinião da Joyce, mas não necessariamente brigar com ela. A questão é, quando que um casal ele diverge de opinião ou ele observa uma situação e condena o outro no sentido de... como é que eu posso dizer? De punir o outro ou de repente, falar de maneira desrespeitosa, atribuir um adjetivo. Era isso que eu estava querendo lembrar. Sim. Que é aquela Julgar. coisa que a gente fala, julgar. Atribuir um objetivo, julgar. Não é só atribuir um objetivo, é atrair o objetivo de julgamento. É nesse sentido que eu estava tentando buscar aqui na cabeça. E aí, quando isso se torna uma discussão que você atribui um adjetivo de julgamento ao outro a partir de um comportamento que você observou, a tendência que vocês briguem é muito grande. E não discutam isso de maneira a evoluir o relacionamento. Sim, com certeza. Então, vai depender disso, né? De como que vocês vão lidar com isso. Um outro ponto que a gente colocou aqui, né? Além de ser uma briga, né? Que não te traz benefício nenhum, que não te movimenta para lugar nenhum, ela gera um desgaste muito grande, né? Então eu acho que, nossa, eu percebo tanto isso. Quando a gente começa, né, a ter muitas brigas no relacionamento, briga, o relacionamento começa a ficar pesado, começa a ficar chato, começa a ficar desgastante, não é verdade? Então essas brigas bobas, elas vão acabando juntando, né, uma na outra, e aí acaba ficando aquela bola de neve, né, um problemão. Mas na verdade é porque foram juntando muitas brigas. E aí, conforme acontecem muitas brigas, o que acontece? A gente acaba criando também uma reação muito reativa com a pessoa. Exato. E aí é aquele ciclo vicioso, né? Vocês brigam, ficam cada vez mais reativos um com o outro, e aí a probabilidade de ter briga é ainda maior, e aí ficam reativos ao ponto de que a pessoa fala um A pra você e você já tá estressada. Já aconteceu isso com vocês? Da pessoa assim não falar nada e você já se estressou. E às vezes você se estressa por algo que já aconteceu há muito tempo e não com aquele evento. Só que aí você ainda tá corroendo aquilo e vocês não solucionam.
Tem um termo, né, que a gente criou para poder falar uma coisa dentro do curso, né, sobre ciúme e insegurança, que são os comportamentos manipuladores. Muitas vezes um casal ele continua com um comportamento de briga, de desavença, porque durante algum período ou durante algum tempo, né, por alguma coisa que aconteceu, aquele casal ele manipula a situação para não brigar, vamos colocar assim. A gente para de se falar durante um tempo, ele vai para um lado, eu vou para o outro. A gente não toca nesse assunto, porque senão a gente vai brigar. Só que de tanto manipular a situação para vocês não dialogarem sobre ela, em algum momento um dos dois estoura. E aí quando um de vocês estourar, essa briga, esse momento se torna uma briga, e é uma briga inaceitável, insustentável, na verdade. Porque se torna algo muito pesado, porque acumulou tanta coisa ali. Sim. Que quando estourou, já era. Sim. É como se a pessoa... Eu cheguei no meu limite. Sim. Já ouviu essa frase? Eu cheguei no meu limite. E às vezes você chega no seu limite sem dar oportunidade de uma conversa. Mas porque você acumulou. E o quão ruim é, né, quando a gente leva uma situação e espera até chegar no nosso limite para fazer alguma coisa. Muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de comportamento, né, de esperar até o limite, já é tarde demais. Exato. Muitos casais, né, esperam chegar no limite de discussão, de briga boba, para tentar rever da onde que tá saindo isso. E aí eles já estão tão estafados, né, já estão tão de saco cheio que não consegue, não tem paciência, né? Então é muito importante a gente aprender a parar com isso, a lidar com isso de uma forma que não nos deixe chegar no nosso limite. Porque até a gente como pessoa mesmo, né? Quando a gente deixa alguma coisa chegar no auge pra gente conseguir fazer, é muito mais difícil da gente conseguir lidar com aquilo. Por exemplo, raiva, né? A emoção raiva. A gente tá ali sentindo uma raiva, beleza, uma raiva moderada. Eu consigo agir, né? Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir contornar. Agora, se eu esperar uma coisa me dar muita raiva, vai ser muito mais difícil de eu conseguir lidar com aquela situação, não é? Porque a emoção é muito intensa. Quando a gente tem uma emoção muito intensa, a gente tem a probabilidade maior de não conseguir racionalizar as coisas. E quando a gente não raciocina, a gente acaba se deixando controlar por aquela emoção. E aí a gente acaba fazendo muitas coisas que depois a gente se arrepende. Exato. Então, quando um casal ele começa a ter brigas sucessivas por conta, às vezes, do mesmo motivo ou por motivos diversos e não soluciona esse problema, a tendência é de que em algum momento esse casal brigue de uma maneira tão pesada que se torne impossível manter o relacionamento. E é isso que a gente não quer que vocês tenham. Brigas constantes, brigas por motivos bobos, por coisas que talvez poderiam ser solucionadas se vocês sentassem e conversassem de uma maneira assertiva, e talvez aquilo pudesse até se repetir. É interessante que a gente pensa que assim, eu vou resolver essa situação, ela nunca mais vai acontecer. Não é isso que a gente fala. A gente aqui na Hoje, a gente deixa claro para a turma de mentoria, para a turma de curso, a gente fala, olha só, você está fazendo curso, você está fazendo a mentoria, você está tendo acompanhamento com a gente, mas não necessariamente isso não vai acontecer nunca mais na sua vida. A questão é, a gente gosta de ensinar e de passar que pode ser que aconteça outra vez, porém, quando isso acontecer, você vai estar preparado para poder agir de uma maneira diferente. Exato. Então, assim, o relacionamento, eu discordo da Joyce em diversas coisas. A Joyce discorda de mim em diversas coisas. Mas a maneira como eu discordo da Joyce e a Joyce discorda de mim é uma maneira super respeitosa. E é aquilo que a gente vai mostrar pra você. E se eu discordasse, de repente, de uma maneira desrespeitosa, nós brigaríamos. Sim. Então a gente consegue fazer um processo pra gente poder
ter, né, essa tranquilidade de até mesmo poder falar que, ó, eu não concordo com o que você está falando por isso, isso e isso. Sim. Sem que a pessoa enxergue isso de mim como assim, nossa, tá me agredindo. E como falou, né, aqui na live o Gustavo, obrigado, Gustavo, pelo comentário, a gente vai falando e lendo aqui, que às vezes, por conta de tantas brigas que a gente tem, a gente já acorda pensando, cara, hoje vai ter briga de novo. Sim. Hoje a gente vai brigar. Hoje eu tenho que controlar muito o que eu vou falar, porque senão vai dar uma briga. E aí você começa a pisar em ovos no relacionamento. Já viu gente que não consegue falar pro outro algo que tá incomodando porque acha que vai dar briga? E aí, por que isso acontece? Porque nós já estamos muito o quê? Reativos no nosso relacionamento. Sim. E reativos pro lado negativo. E aí, gente, eu acabei de falar aqui no último atendimento aqui de terapia individual, eu gosto sempre de falar que, da mesma forma que nós aprendemos a ser do jeito que nós somos, né? Porque, vamos lá, quando a gente, né, era neném, criança, a gente não pensava do jeito que a gente pensa hoje, né? A gente não tinha lá nossas crenças, né, que a gente chama as nossas verdades. Isso foram coisas que nós fomos aprendendo durante o tempo. Então, da mesma forma que nós fomos capazes de aprender isso, a gente também é capaz de aprender outras coisas, né? E de abandonar alguns pensamentos, algumas crenças e substituir por crenças melhores. Eu vejo muito isso dentro da comunicação. A gente consegue mudar a forma com que a gente se comunica. A gente consegue transformar, gente, a nossa forma de ver a vida, de lidar com as situações. Porque enquanto seres humanos, da mesma forma que a gente aprende, a gente desaprende e aprende de novo. Então, eu acho que essa é uma mensagem também muito importante, que a todo momento aqui a gente fala de progredir, né, de avançar, e isso é uma coisa que é muito importante e possível. E por que é possível e por que esse ponto que a Joyce falou agora é muito importante? Dentro de um relacionamento, para a gente evitar brigas bobas, a gente tem que entender que o outro é diferente da gente. Sim. Se eu não consigo entender que a Joyce, apesar de ser minha esposa e nós termos muitas coisas parecidas, ela é uma pessoa diferente de mim, eu consigo entender que alguns comportamentos que a Joyce tem não necessariamente são para me fazer mal. São porque talvez, com base naquilo que ela já viveu, ela age dessa maneira. Sim. Eu já contei essa história em uma live e eu adoro essa história porque fala muito sobre essa questão das interpretações que a gente tem dentro de um relacionamento e que podem gerar uma briga. A história do prato. Não sei se você está aqui nessa live, você já ouviu contando essa história em algum lugar, mas se você já viu essa história, você vai comentar aqui que você já viu. Se você não viu, você vai ouvir pela primeira vez e talvez faça sentido. E o que acontece é o seguinte, a gente é casado e a gente tem comportamentos com base naquilo que a gente viveu. Enquanto indivíduos. Enquanto indivíduos. E o que acontece é o seguinte, eu e a Joyce, nós almoçamos todos os dias juntos. Sempre, né? Desde o início do relacionamento, almoçávamos juntos, fazíamos tudo junto. Em um momento, o que aconteceu foi o seguinte, eu terminava de almoçar, a Joyce terminava de almoçar, ela levantava, levava o prato dela pra pia e lavava. E eu tava na mesa, que ela terminava de almoçar antes de mim. E isso foi se repetindo durante um tempo. A gente almoçando, a Joyce levantava, levava o prato dela pra pia, lavava e sentava de volta do meu lado e continuávamos o dia. E aí, isso foi me gerando incômodo, assim, eu falei, cara, ela não leva o meu prato pra pia? Como assim? E aí, é aquilo, a nossa vontade é falar, nossa, uma pessoa muito individualista, uma pessoa que só pensa nela. Só que se eu levo, de repente, o meu pensamento para esse lugar, eu chamo a Joyce de individualista, eu falo que a Joyce não cuida de mim, eu falo que a Joyce só pensa nela. Sim. E aí eu parei e pensei, fiz esse exercício. Por que será que ela não faz isso? E aí eu falei assim, vida,
Você já percebeu, olha só, você já percebeu que você levanta e leva só o seu prato pra pia? E eu falei isso tranquilo. E ela falou, sério? Ela nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí, juntos, a gente tentou entender por que esse movimento era tão natural para ela, a ponto dela não lembrar que ela fazia isso, que ela faz, né, fazia isso. E aí a gente entendeu o seguinte, a Joyce, ela trabalha desde os 15? 15, 16. Desde os 15, 16 anos em empresas, assim, ela sempre trabalhou em empresas, jovem aprendiz. Então, assim, ela ia sempre almoçar no refeitório, terminava de almoçar, pegava o prato, alguma coisa dela e saía. Nunca teve, né, esse movimento. Então, assim, era um movimento natural para ela. Só que se eu não estou atento e não conheço a história da minha esposa, a história da pessoa que eu estou me relacionando, eu julgo aquilo como alguém que é individualista. Egoísta. Que só pensa nela. Entende? A questão da importância de eu entender que a Joyce teve uma vida totalmente diferente da minha, tem uma parte, né, de pensar totalmente diferente da minha e se comporta de uma maneira diferente e não por maldade. Os costumes que ela tem, às vezes, são tão diferentes dos meus e os meus dela. Só que a gente esquece disso dentro do nosso relacionamento. E quando a gente esquece disso, a gente tende a julgar o outro. Sim. Então, né, aí a gente vai para o primeiro ponto de como não brigar por coisas bobas. Não brigar por brigas é ótimo. O primeiro ponto, então, lidar com as diferenças, né? Porque essas diferenças vão existir a todo tempo. Nós somos seres humanos extremamente diferentes um do outro. Então, em algum momento, essas diferenças vão ali trazer possíveis problemas. E aí vai depender da gente lidar com isso. Eu acho que a Grazi falou, as situações nem sempre podemos evitar ou mudar, mas podemos mudar a nossa reação diante disso. Exatamente. Os problemas, as diferenças, eles sempre estarão lá. O que nós podemos controlar, né, é a nossa reação diante disso. E a gente vê que essas brigas bobas, elas vêm muito a partir de diferenças que a gente tem. O famoso óbvio, né? Que a gente já tem conteúdo aqui no Instagram também sobre isso. Exato. Mas é óbvio que você precisa fazer tal coisa. Mas é óbvio que eu sou assim. Então, o óbvio traz muitas brigas bobas. A partir dele, muita coisa dentro do relacionamento acaba sendo desgastante. Porque a gente acaba entendendo que é óbvio. E quando a gente assume, né, esse óbvio, a gente esquece de pensar que nós estamos lidando com pessoas que são diferentes da gente, que teve uma criação diferente, que lida com as coisas de forma diferente. E isso faz toda a diferença, como o Rafael falou, né? Exato. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês até aqui? Comenta aí pra gente bater esse papo. Tô vendo que, poxa, vocês estão mandando várias mensagens, a gente tá lendo tudo aqui. Tá fazendo sentido? Se tiver, comenta aí. Se tiver fazendo sentido, fala aí pra gente. Vamos pro ponto 2? Vamos só ver que o feedback do pessoal, enquanto a gente dá uma olhada aqui nos pontos certinhos. Beatriz, Gustavo falou que tá fazendo. Legal, isso é bacana, gente. Melissa, legal, gente. Então, segundo ponto muito importante, que também está atrelado a isso, é conhecer o máximo que você puder a história da pessoa que está com você. Isso também tá atrelado, né? Essa questão de você saber as diferenças. Mas é um ponto também muito importante. Vocês já ouviram falar de pessoas que viveram a vida inteira juntos e não se conhecem? Eu já ouvi falar isso muitas vezes e eu sempre pensei muito sobre isso. E eu concordo, né, em parte. Por que às vezes a gente vive uma vida inteira e não conhece a outra pessoa? Porque essa outra pessoa vive em constante transformação, em constante mudança. Então a gente nunca é capaz de conhecer o outro 100%. E que bom, porque isso significa que essa pessoa tá mudando, tá desenvolvendo, né?
triste seria se eu conseguisse isso, porque significa que essa pessoa tá estagnada. Exato. E a nossa vida não é pra gente ficar estagnada, né? É pra gente voar, desenvolver. Então, pode falar. Pode falar. Então é muito importante a gente acompanhar essas mudanças e conhecer o máximo possível da história da pessoa. E eu lembro, né, a gente sempre tenta trazer exemplos porque fica mais fácil da gente entender e fazer um link aí com a sua história, com o seu relacionamento ou possível relacionamento. Eu lembro que quando o Rafael começou a conhecer mais a minha família, teve um dia que ele falou comigo: meu dente tá sujo? Não. Um dia ele falou comigo: vida, quanto mais eu conheço a sua família, mais eu te entendo. Ou te conheço, né? Mais eu entendo o seu jeito, seu comportamento, suas coisas. E por que você falou isso? Porque a Joyce, né, a gente é moldado a partir da nossa família. Então, assim, quando eu via características da família da Joyce, que eu fui conhecendo, eu percebi, entendi agora por que de repente ela fala desse jeito, porque de repente essa expressão que às vezes ela fala quando ela toma um susto, não é tipo algo comigo, é uma expressão que ela usa normal dela. Então, assim, quanto mais eu fui conhecendo a Joyce, a família dela, a história dela, mais eu pude entender os comportamentos dela e o jeito dela de ser. A questão é que a gente às vezes não sabe e como conhecer muito a história da pessoa. Eu tenho uma brincadeira que a gente fazia. Gente, não me pergunte como surgiu a ideia dessa brincadeira, porque eu não tenho ideia. A gente tinha uma brincadeira, a gente viu um filme ontem ou anteontem que o casal tava brincando disso também. Eu falei assim: roubaram a nossa ideia! Roubaram a nossa brincadeira? Não acredito. Vou pedir direitos na Netflix. Foi na Netflix, a gente vai processar a Netflix, gente, depois dessa live. Mas a gente brincava de a Joyce descobrir onde eu tinha arrumado minhas cicatrizes. O que eu tinha feito pra arrumar minha cicatriz? Eu tenho um monte de cicatriz no corpo. Muita! Já tomei ponto aqui, já tomei ponto aqui também, aqui embaixo. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Dá pra ver um pouquinho. Tem um risco aqui também. Tem um risco aqui de marca. Isso só no rosto. E só no rosto. Fora da canela, que já toda hora batia no lugar, fora outras coisas. E a gente brincava disso. E é interessante porque a gente brincava disso porque a cada cicatriz que a Joyce via em mim era uma história que ela conhecia da minha vida. Era algo que ela aprendia sobre o meu jeito. Tipo assim, ele fazia farra, tipo, corria dentro da igreja. Vamos colocar. E às vezes pode ser coisas bobas, mas são detalhes. Quanto mais detalhes você conhece da pessoa que você está se relacionando, melhor vai ser o seu jeito de lidar com ela e melhor também é o jeito dela de entender o seu jeito. Sim. Quanto mais detalhes a Joyce sabe sobre a minha história, sabe sobre como que eu brincava na casa da minha avó, não sei, como que era o meu relacionamento, como que era o convívio na minha família, qual tia eu tenho mais afinidade, como é que era essa tia, por exemplo, qual a minha comida favorita. Isso tudo ajuda a gente a construir um relacionamento mais íntimo. Sim. Os detalhes, eles transformam o relacionamento porque eles geram intimidade. Muitas pessoas acham que a intimidade de um casal só é criada, né, e feita a partir de relacionamento sexual, de beijo, de contato físico. Ou de relacionamentos muito longos. Ou de relacionamentos muito longos, exato. Só que não é isso. Necessariamente. Não é isso, né? Não necessariamente. Às vezes você vai morar junto com uma pessoa há 80 anos, como a Joyce falou, e você não sabe qual é o prato favorito dela. Sim. O que pode mudar. Não sabe discernir uma expressão, né, facial dela, não sabe entender quando que ela fala alguma coisa e ela tá triste, ela tá chateada. Então, não é sobre o tempo, é sobre como você aproveita o tempo com a pessoa que você ama. E isso é muito importante, gente, pro relacionamento. Isso foi anteontem, né? A gente até colocou nos melhores amigos que eu acordei, tipo assim, cara, não quero me mexer hoje. E a Joyce acordou
dérrima, assim, pra fazer as inclusive coisas. falei sobre isso no Melhores Amigos aqui do Instagram, tá? Exato, a Jess falou isso pros melhores amigos do Insta. E eu não tava bem no dia. Uhum. E aí a Joyce olhou pra mim assim, ela... Você não tá bem hoje, né? Falei, vida, não tô. Quero 30 minutos aqui antes de começar a produzir as coisas. Uhum. Aí ela, tá bom, tá bom. E a gente ficou 30 minutos, tipo assim, de pause, break total. Porque ela percebeu que eu já não acordei bem. E depois eu fiz café da manhã. E depois fez café da manhã e ainda trouxe pra mim, olha só. O quanto que isso gera de intimidade no relacionamento. Então, quanto mais a Joyce me conhece, menos a gente tem a oportunidade de brigar. Uhum. Porque se a Joyce acorda ali, ela olha pra mim, e antes mesmo de eu falar, ela... Bora fazer as coisas, bora. Já postou bom dia na hoje? Já fez as coisas que tem que fazer? Eu já ia ficar como? Estressadíssimo. E por que talvez eu não tenha feito isso? Porque eu já sei do jeito dele. Eu sei que é um traço da personalidade dele não gostar de fazer muitas coisas seguidas uma da outra. E o nosso dia anterior tinha sido assim, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Então no outro dia ele acordou ainda assim, ai meu Deus. Sabe quando você só descansa o corpo, mas não descansou a mente? Então por já saber disso, quando ele acordou e eu vi que nos primeiros 2 minutos ele não estava muito bem, eu já sei por quê. Então eu consegui criar estratégia para lidar com aquilo de uma forma muito melhor. Exato. Então, vai terminar a live de hoje, todo mundo vai contar qual é a comida favorita pro respectivo, falar, minha comida favorita é essa. Uhum. E nada de falar que é milkshake com batata frita, gente. Esquece isso, que a gente já deu polêmica aqui na hoje, o pessoal falando que come milkshake com batata frita. Verdade. E era muita gente falando isso. Sim. Então, terceiro ponto, gente, de como evitar essas brigas bobas. Uma forma também muito legal de evitar essas brigas bobas são fazendo combinados. Como que a gente pode, como que fala? Planejar. Eu ia usar alguma coisa com estratégia. Como que fala? Não sei, né? Nem sei se tem essa palavra. Não sei, vai falar. Estrategizar, não. Não. Planejar, né? Planejar tá ótimo. Como que a gente pode planejar isso? Primeira coisa... Orquestrar. Orquestrar. Planejar também é um sinônimo, né? Pode ser. Por que é importante, né, a gente fazer combinados e como fazer isso? Primeira coisa... Estruturar. Ótimo também. Obrigado. É isso que eu queria mesmo. Não, falei de estratégia. Não sei, enfim. Arrasou. É importante a gente primeiro colocar coisas que são importantes para os dois. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes uma coisa pode ser importante para você e não ser importante para a pessoa que você tá. Então não adianta você fazer um combinado que só te beneficie e não beneficie o outro. É aquela parte às vezes a gente brinca, né? Do venha a nós o vosso reino, né? A oração do Pai Nosso. Por que tem venha a nós o vosso reino? Essa é a interpretação que eu tenho, tá, gente? Eu entendo que quando vem a nós, né? Da mesma forma que vem a mim, eu preciso dar para a pessoa também. Então não adianta ser uma coisa que agrada só a gente, mas tem que ser uma coisa que agrada o outro também. Então, combinados do tipo, vida, toda vez que eu te ver chateada, com uma cara meio emburrada, primeiro eu vou perguntar o que aconteceu e se eu posso te ajudar. E caso você não queira falar, eu vou te deixar sozinha o tempo que você precisar. Isso é um combinado. Então, quando o Rafael, de repente, isso é real, né? Mas eu sempre sinalizo isso pra ele, eu falo, vida, deixa quietinho um pouquinho. Então, isso já é uma coisa combinada entre a gente. Se eu tô muito de ovo virado, me deixa quieto um pouco, que eu vou processar aquilo e daqui a pouco eu volto e consigo conversar com você. Então, a partir do momento que a gente, né, estrutura isso, a gente consegue também lidar com algumas situações de uma forma melhor. Exato.
E aí é aquilo, às vezes você tem essa característica igual a da Joyce de não conseguir conversar no momento. Eu não, o Rafael, por mim, eu resolvo na hora. Aconteceu qualquer coisa, não, vamos conversar aqui, sentou nós dois, vamos bater papo. E aí, a Joyce não é assim igual a mim. E no início do nosso relacionamento, bem no comecinho, eu achava muito estranho isso. Eu falei, cara, peraí, mas a gente tem que conversar, como é que você vai ficar pra lá e eu pra cá? Não, calma aí. E aí depois eu fui entendendo, cara, o funcionamento dela é totalmente diferente do meu. Ela precisa de um tempo, de repente um tempo de tomar um banho e voltar, de descer, beber uma água e voltar pra gente conversar. E aí a gente combinou que quando a gente tivesse, de repente, algo que tivesse acontecendo e a gente precisasse conversar assim, de maneira mais séria, ou que ela não estava bem para falar naquele momento, ela teria o tempo dela, eu respeito o tempo dela e depois a gente conversa. Mas isso é combinado. Não é tipo assim, depois a gente fala e nunca mais toca no assunto. Porque isso você está tendo o quê? Um comportamento manipulador. Que a gente falou no começo da live. Olha só. Como algo do início da live que a gente falou, e se você botou no seu hashtag caderninho, ele já está sendo utilizado agora. Às vezes, um casal ele tem um comportamento manipulador de falar, a gente não vai conversar agora porque a gente vai brigar. Só que o casal nunca mais toca nesse assunto. E aí, quando aquela coisa acontece de novo, BUM! Vocês falam 2 vezes pela mesma coisa. E aí já é um peso muito maior. Já viu a situação que isso acontece? Faz sentido para vocês? Lembrei de um outro combinado. De quando uma coisa que acontecia também na época que a gente namorava. Às vezes Rafael fazia uns planos, acontecia alguma coisa na vida dele e ele não me comunicava. Simplesmente. E eu ficava assim, como assim? Ele não vai falar, ele não vai me contar isso, ele não vai falar isso comigo e não sei o quê. E aí eu fui entendendo que, cara, é do jeito dele não falar mesmo. Então, só que isso me fazia muito mal, porque eu me sentia menos importante, enfim. E aí a gente sentou, conversou, e eu falei, vida, eu fico muito triste quando você faz isso, porque eu não consigo celebrar junto com você. Então, às vezes, eu prefiro que você fale pra mim do que de repente faça uma surpresa ou etc. Porque eu gosto de celebrar isso com você. Então, se você não me conta, você acaba me privando disso. E aí, ele entendeu também e concordou, né? E achou importante. E a gente começou a sempre contar um pro outro quando acontecia alguma coisa assim importante. E isso não quer dizer que eu sempre falo, porque às vezes eu passo abatido por conta do meu jeito. E é aquilo que a gente falou também um pouquinho atrás. Não é porque talvez vocês combinaram alguma coisa que o outro vai conseguir fazer 100% e certeza todas as vezes. E é como eu falei, você vê, a gente sempre tenta fazer muita conexão entre os conteúdos que a gente fala aqui na Hoje para poder facilitar a sua compreensão que está aqui com a gente, mas também para você poder aplicar na sua vida, porque isso é extremamente importante. Um exemplo que eu quero trazer agora é sobre o gesto simples, sobre as linguagens do amor. Olha só, vê se isso faz sentido para vocês. Se fizer sentido, coração laranja no chat. Se fizer sentido, se não fizer, vocês me ignoram. Mas a linguagem do amor mais forte da Joyce é toque físico. E a minha linguagem do amor mais forte é tempo de qualidade. O que acontece é o seguinte, a gente deita para ver filme tendo um tempo de qualidade, vamos colocar. Só que eu, Rafael, eu tenho muita dificuldade de fazer o quê? Carinho. Cafuné. Eu não tenho essa iniciativa. E é porque é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Só que se a Joyce ela enxerga amor através de toque físico, e eu tô deitado do lado da Joyce, ele esposo dela, e não faço um carinho nela, o que pode passar na cabeça da Joyce? Ele não tá bem, ele não gosta de mim, ele não me ama, tá aqui, obrigado. Muitas coisas podem passar na cabeça da Joyce. E a partir do momento que a gente conseguiu entender qual é a linguagem do amor mais forte de um do outro, eu, Rafael, não é que a todo momento eu consiga fazer carinho na Joyce, mas eu tento colocar na minha memória de que isso é importante para ela e de que eu posso sim me, como é que pode dizer? Esforçar um pouco mais para que isso seja possível.
Para que o nosso relacionamento seja melhor, a gente evite muitas brigas que são bobas às vezes, porque a gente deixa, né, de fazer algo que às vezes para o outro é muito importante. Verdade. Bom exemplo? Arrasou. Ótimo. Bom exemplo. E eu acho que entra tanto em você lidar com as diferenças, quanto você conhecer o outro, Aí, quanto os combinados. fez sentido. Coração laranja. Já tive uma aprovação já. Como é que é a pessoa que tem linguagem de palavras de afirmação? Aí, ó, é verdade. Um ótimo exemplo de palavras de afirmação. Grazi, o quarto ponto vem agora. Último ponto, né, que a gente pensou aqui pra trabalhar. Você quer falar tudo, Não, eu ia né? falar que era a gente recapitular os pontos. Ah, sim, Pra ver se aham. eles conseguiram anotar. Então, o último ponto também muito importante para a gente conseguir eliminar ou suavizar um pouco essas brigas é conseguindo se comunicar melhor. A forma com que a gente comunica, até o que a gente não gosta, faz muita diferença, gente. Demais. Muita mesmo. Demais. E às vezes, só pelo jeito que você comunica, aquilo gera uma briga gigantesca, boba, né? Uma briga boba. E o problema foi que você não conseguiu comunicar isso de uma forma legal. Só isso. Às vezes o que você falou tá tudo ok, mas a forma com que você fala é que estraga tudo. Você tá totalmente, como as pessoas diriam, na razão, mas a maneira como você comunica acaba com a sua. Estraga tudo. Então, assim, comunicação também é um assunto que a gente tem muito conteúdo aqui no Instagram, mas a gente vai falar só um pouquinho, né, sobre isso, pra que a gente, né, fique fresco na nossa memória. E se você de repente quiser ver mais, assim, com mais afinco, né, sobre a questão da comunicação, mas tem umas 2 lives aqui na Hoje, uma sobre comunicação no relacionamento e a outra é comunicação não violenta no relacionamento. Sim. Que é um paralelo que a gente fez com um livro que a gente trabalha muito, né, em consultório, para aqui, né, pro lado do relacionamento. Então tem essas 2 lives lá, como IGTV, e vocês assistam, assim, e é sensacional. Muito boa. Michele vai ficar salva, tá? Depois só você acessar. Então, assim, como que a comunicação ela pode evitar essas brigas? Primeiro, eu acho que inicialmente a gente precisa olhar para o outro e ver como que ele tá. Não adianta a gente querer iniciar uma discussão em um momento que a pessoa não tá ali preparado para discutir, né? Tem horas que a gente não quer, que a gente não tá com saco, né? Como a gente chama. E discutir é conversar, gente, debater, tá? Não é discutir de... Desabafar, né? Falar ali alguma coisa, expor alguma coisa. Não é todo momento que a gente está disposto a isso. Então, eu acho que a primeira coisa dentro desse ponto da comunicação é avaliar como que a pessoa tá. Ela tá disposta a conversar ali naquele momento? Ela tá com tempo? Ela tá se sentindo bem para aquilo? Ela quer aquilo? Porque muitas vezes a gente só joga em cima da pessoa. E às vezes a pessoa não tá ali querendo aquilo, querendo conversar. Então, o que vai acontecer? A discussão vai se gerar numa briga gigante que vai desgastar o relacionamento, que vai ficar chato e que não vai levar a lugar nenhum. Por exemplo, vida, tá mexendo no seu celular fazendo algo. Vamos lá, encenação aqui ao vivo. E aí eu tenho algo pra falar pra Joyce que é muito importante pra mim. Nossa, muito importante pra mim e eu julgo ser também importante pra ela. E eu chego, vida, então, eu quero falar um negócio com você. E a Joyce tá aqui no telefone. Talvez ela esteja até fazendo algo que é muito importante pra ela. Só que a minha interpretação vai ser qual? Provavelmente. Você não se importa com o que eu tô falando, você não tá me dando atenção. Então algo que era pra ser algo interessante se torna algo muito ruim, um momento muito ruim, porque eu já acho que a Joyce não tá prestando atenção no que eu tô falando. E aí a tendência que a gente briga é muito grande por motivos que talvez não sejam reais. Se de uma forma diferente, como a Joyce falou, da parte da comunicação, de como você chega pra falar. A Joyce tá no telefone. Vida, tá ocupada agora? Tem um negócio importante pra te falar.
Rapidinho, 5 minutinhos eu já falo com você, tá? Perfeito. Ela falou que tá ocupada, ela falou, poxa, daqui a 5 minutos a gente conversa. Ela não me ignorou. E ela demonstrou que, poxa, daqui a 5 minutos a gente conversa. Gente, agora vocês imaginam o quanto que isso acontece com a gente, né, que trabalha com o Instagram, que tá todo dia, né, praticamente não, todo dia respondendo mensagem de paciente. A gente fica muito no celular, não tem como, faz parte do nosso trabalho. Então imagina quantas vezes eu quero falar com o Rafael e ele tá no celular, quantas vezes ele quer falar comigo e eu tô no celular. Exato. E essa pergunta do Vida, você tá fazendo aí é importante ou tá tranquilo? Muda totalmente, porque às vezes eu tô fazendo algo nada com nada. Pode ser, a gente, ser humano total. Hoje você falou isso comigo lá no consultório. Eu tinha terminado o atendimento. Ia começar, tava esperando o paciente chegar e você falou, Vida, tá muito ocupada aí ou dá pra vir aqui rapidinho? Verdade, eu tava na minha sala já ensinando ela, Vida, você tá muito ocupada aí ou dá pra vir aqui rapidinho? Aí ela, dá pra ir aí, rapidinho. E eu tava fazendo história. Tô fazendo história, daqui a pouco eu tô aí. E foi. Aí eu terminei e fui lá. E aí a gente começa a pensar o quê? A maneira como você inicia o diálogo também muda totalmente o fluxo daquilo. Se aquilo vai virar uma discussão para vocês produzirem algo pro relacionamento, ou se isso vai gerar uma briga. Vai virar, né, uma briga. Exatamente. Então, em relação à comunicação, né, ver quando a pessoa como que ela tá ali no momento, se ela tá bem, se ela não tá, se ela quer conversar ou não. E se ela não quiser, né, ver um lugar, um horário, um momento mais adequado para vocês terem essa comunicação. E aí comunicar isso de uma forma, né, legal. Então vou falar rapidamente os 4 pontos importantes pra gente conseguir ter uma comunicação assertiva e eficaz. Primeiro ponto, fazer uma observação e não julgar a pessoa. Isso faz uma grande diferença. É diferente eu falar com o Rafael, Vida, eu percebi que você não lavou a louça. É diferente de eu falar, caramba, você é muito preguiçoso, você não lavou a louça, só tinha isso pra você fazer. Entende? Então, observar ao invés de julgar é muito importante. Ponto 1. Segundo, expressar um sentimento. Como que você tá em relação àquilo? Você gostou? Você não gostou? Você tá com raiva? Você tá triste? Você tá chateado? Como que você tá em relação àquilo? Quando a gente se coloca um sentimento, é muito mais fácil da outra pessoa expressar um comportamento empático. Porque ela é diferente. Mais um exemplo. Vida, eu fico tão triste quando você arranca a minha folhinha do bloquinho. Você pode, da outra vez, tentar não arrancar ou me falar antes? Posso perguntar pra você se pode tirar ou não. Então tá. Eu falei assim com ele, agora se eu falar, Vida, caraca, tem como você parar de arrancar as folhas do meu bloquinho? Eu não vou saber, minha filha, que é pra arrancar ou não. Pra mim, ela vai pegar e levar lá pra tu. Exato. Então, quando eu falo como que eu tô em relação àquilo, a outra pessoa tende a ter um entendimento e um comportamento mais empático também, tá? Segundo ponto. Terceiro, expressar uma necessidade. O que você precisa, mulher ou homem? Às vezes a gente só fala, mas a gente não fala o que a gente precisa com aquilo. Então, se eu falar com o Rafael, por que eu preciso que ele não tire a folhinha do meu papel, do meu bloquinho? A folhinha do meu papel. Tá demais, hein? A folhinha do meu bloquinho. Porque eu reciclo e eu faço isso mesmo. Eu uso sempre 2 ladinhos. Então, é muito chato quando ele faz isso porque eu acabo não conseguindo usar. Então, quando eu expresso isso pra ele também, eu preciso que você não tire, porque eu gosto de usar os 2 lados. Também gera uma empatia nele. Caramba, não sabia. E aí a gente entra lá no óbvio, né? Pra mim, pode ser óbvio que se usa um papel de 2 lados, mas pra ele não. Então, quando eu comunico a minha necessidade, muda uma chavinha também. E, por último, fazer um pedido. Não adianta também a gente falar o que a gente quer, expressar como que a gente está em relação àquilo e fazer observação e não fazer um pedido. Vida, você pode, por favor, não fazer isso da próxima vez?
amor, você pode fazer tal coisa pra mim? Porque vai ser melhor e tal. Porque às vezes só a gente também falar a nossa necessidade, não fica claro o que a gente quer que a pessoa faça. Exato. E também, né, sempre deixar claro que pedir é diferente de exigir, né? Pedir é você indicar a pessoa a ter um comportamento, mas não necessariamente a pessoa ser obrigada a isso. Exato, você convidar a pessoa a pensar junto com você o que é possível também para ela. Exato. Tem uma história que é um clássico, né, que a gente já contou também. Eu sempre pego a história das turmas, né, de mentoria, de curso e trago para cá. E calma aí, aconteceu algo aqui. Emanuele! Obrigada, eu vou falar. Manu! Manu, primeira pessoa a entrar na live hoje. A Manu foi a primeira pessoa a mandar o hashtag caderninho. E a Manu foi a primeira pessoa a doar hoje e colaborar com a live. Obrigado, Manu. Como é que é? No futebol chamam de hat-trick. Hat-trick a pessoa faz 3 gols na mesma partida. Manu fez 3 golaços aqui na live hoje. Arrasou, Manu. Muito obrigada. Obrigado. E qualquer comentário da Manu agora vai aparecer com um coraçãozinho personalizado. Sim. Aí. Muito bonitinho. Pra ela tirar onda no chat. Obrigada. Já mandou o coração laranja. Então, é uma história que é um clássico e a gente fala, né, para as turmas de mentoria, de curso e até para pacientes também a gente comenta sobre essa história. Que é a história de uma mulher, e aí vocês vão entender a importância que tem dessa comunicação ser assertiva, que nem a Joyce falou, e esses passos. Eu pedi a ajuda de vocês, que vocês vão ter que votar aqui e vão falar, né, o que fez de certo e o que fez de errado. Tá joia? Uma mulher, ela era casada com um cara, e esse cara ele trabalhava numa empresa. E esse cara ele trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde. Só que, constantemente, esse cara, ele ficava mais tempo no trabalho. Ele ia às 7 da manhã e só saía do trabalho 8 da noite, 9 da noite. Ficava horas no trabalho. Porque para ele era importante ficar no trabalho. Porque ele tinha que produzir, queria uma promoção. E essa mulher, durante tanto tempo, né, vendo que o marido saía às 7 da manhã e chegava às 8, 9 da noite em casa, ficou como? Poxa, ele tá ficando muito tempo fora, tem eu, as crianças em casa, poxa, tô muito mal com isso. E ela chegou pra ele e falou o seguinte: vida, eu queria que você saísse mais cedo do trabalho, você tá trabalhando muito. Você tá trabalhando muito, você tinha que sair mais cedo do trabalho. E aí o cara saiu mais cedo do trabalho. Só que ele se matriculou na aula de golfe. E aí ele começou a jogar golfe. Ele saía do trabalho às 5, porque ele estava trabalhando muito, e começou a jogar golfe. Aí ele saía às 5 do trabalho, jogava golfe de 6 às 10 da noite. Chegava em casa às 10h30. E ela ficou o quê? Triste de novo. E o problema dela não foi solucionado. Por que o problema dela não foi solucionado? O problema dela era qual, gente? Comenta aqui embaixo aqui. Qual era o problema dela? O que ela queria? Na verdade, qual era o que ela queria, né? Na verdade, exato. Qual era o problema que ela tinha? O que ela queria desse esposo? O que ela queria, né, desse cara? Aí, ó. Porque ela não fez o pedido. Isso aí. Pode ser, ó. Comenta aí o que ela queria e o que ela fez, né? O que ela deixou de fazer. Aí, ó. Ela queria mais atenção, ela queria tempo de qualidade. Isso aí. Comunicação. Ela queria passar mais tempo com ele. Opa, ótimo. Atenção, talvez, dedicação. Ela não comunicou direito. Ela queria atenção. Porque ela não expressou o que estava sentindo em relação àquilo. Perfeito. Ela queria mais tempo com o parceiro. Gente, é exatamente isso. Passar mais tempo com ele, mas faltou a comunicação. Exato. Ela queria passar mais tempo com ele. Só que a preocupação dela foi de que... E a comunicação dela foi de que ele passava muito tempo no trabalho. Ela falou aquilo que ela percebeu. Ela fez o primeiro passo da comunicação super certo. Percebi que você está trabalhando muito. Só que ela não expressou a necessidade dela. Ela expressou... olha só. Você vê que cada passo é muito importante, gente. Ela expressou que ela percebeu que ele estava trabalhando muito. Expressou como ela estava se sentindo com aquilo.
ela só fez os 2 primeiros pontos. Mas ela não falou qual era a necessidade dela, que era o quê? A atenção, o tempo de qualidade, que nem vocês estão falando. E não falou também o que ela gostaria, que é a parte do pedido. Se ela chega e faz a comunicação dessa maneira aqui, olha só. Os primeiros ela fez, amor, tô vendo, percebi que você tá trabalhando muito. Segundo passo, poxa, eu me sinto muito triste com isso. Os 2 ela fez. O terceiro passo seria o quê? A necessidade. Pô, queria, né, sinto, né, a necessidade que você, poxa, chegue mais cedo em casa pra ficar comigo, com as crianças, pra gente poder ver um filme, sair no cinema, fazer coisas junto como família, necessidade. E aí, o quarto passo é o pedido. Pô, gostaria que você fizesse isso, o que você acha? Dá pra fazer isso? De repente, pelo menos em 3 dias da semana, se for possível. Dá pra ser assim? O que você acha, né, de 3 dias na semana você chegar às 7 em casa Exato. E a gente jantar juntos? Exato, a gente fazer alguma coisa como família. E aí vocês podem pensar que, cara, os 2 primeiros pontos é o que a gente faz basicamente. Em todo o nosso relacionamento a gente tende a fazer os 2 primeiros pontos Ou só até o primeiro, né? Ou nem o primeiro. Nem o primeiro. Porque às vezes a pessoa nem fala nem o primeiro, né? Porque falar como percebeu, a pessoa julga. Mas mesmo dentro da comunicação assertiva, para vocês não brigarem, vocês precisam sim passar pelos 4 pontos. Sim. E isso, gente, no começo é muito assim, peraí, como é que é? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Aí você vai estar conversando assim com a pessoa, você vai, peraí. Não falei o terceiro. Então, terceiro ponto, gente, você tem que falar a necessidade. Então, vou falar minha necessidade. E isso vai ser muito mecânico no começo. Só que depois, gente, isso vai ser tão natural que vocês já vão fazer tranquilamente esse passo a passo e vocês vão perceber que naturalmente a pessoa também vai começar a retribuir isso também para você. Sim. Porque você vai explicar para ela quais são os passos de uma comunicação assertiva que evita briga no relacionamento. Exato. Ai, eu adoro isso. Gente, vocês gostaram? Fez sentido pra vocês? O que vocês acharam dessa live? Nossa, eu gostei. Eu tô muito feliz com essa live. Nossa, eu também, eu adorei. E eu vou te falar, eu gostei muito que o pessoal aqui, ó, batendo certinho nos pontos. Ela deveria ter pedido. Venham toda quarta-feira. Vai ser ótimo ter vocês aqui com a gente. Exato. A turma de hoje, sensacional. Arrasaram. Adorei a companhia de vocês também. Gente, e a gente não pode terminar a live, né, sem ver esse feedback de vocês, claro. E também uma coisa muito importante que é o momento do print. Gente, o momento do print, ele é super importante pra gente porque a gente fica estagnado aqui dando um belo de um sorriso e a gente lota o chat de coração laranja pra gente poder tirar um print e colocar nos stories. E semana passada eu tirei um print, né, com o meu celular e coloquei no meu story pessoal. Então, assim, é isso que a gente quer também que vocês façam. E semana passada até eu fiz. Por quê? Porque tem várias pessoas que às vezes me seguem no meu perfil e não sabem, e não conhecem, né, a hoje o meu perfil com o Rafa. E a mesma coisa o Rafael. Às vezes tem pessoas que seguem ele e que não seguem, nem conhecem. E a gente acredita que o nosso conteúdo pode ajudar muitas pessoas, né? Exato. Então é muito legal quando vocês printam, repostam no story de vocês, porque mais pessoas veem e podem acompanhar. Exato, pessoal, nossa, que print é esse? Quem é esse pessoal aí? Aí a pessoa entra no perfil, dá uma olhadinha e fala assim... achei esse ponto aqui sensacional. E o relacionamento daquela pessoa pode ser impactado por conta de um print que você tirou e divulgou a gente. Então vamos. Já tá rolando o coração no chat. Eu tô adorando. Chuva de coração no chat. Gente, vamos lá, chuva de coração laranja no chat. Vamos parar pra sorrir. Ai, tanto sorriso. Eu sempre Deixa eu baixar um pouquinho falando aqui. junto. Foi? Sorriso. Acho que foi. Foi? Foi. Se rolou o print aí. Eu ri. Você sabe quando eu tirei, mas acho que foi.
Foi, gente! Joyce estava tentando tirar print sem olhar pro celular aqui. Tirei print aqui no meu também. Gente, obrigada por mais uma live. Obrigada pela companhia. Exato, marca a gente. Marca a gente. Já deixa o seu curtir aqui também na live. Cadê? Nem sei como é que curte a live. Acho que é depois, né? Acho que é depois. É. Tá, depois deixa um like lá, deixa um comentário também, já que ela vai ficar salva. Sim. Porque a pessoa que chegar depois de vocês ali, olhar os comentários de vocês, vai falar: preciso realmente ver isso daqui. Sim. Porque, pô, tem um monte de gente comentando, é porque foi bom. Gustavo, obrigada. Falou que já tá tudo anotado no cadernão. É Cadernão. isso. As lives agora eu vou chegar hashtag caderninho pro público geral. Gustavo, hashtag cadernão. É isso. Já vai estar salvo já. Obrigada, gente. Muito obrigada. Sempre ótimo estar aqui com vocês. Tá bom? A gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Exato. E provavelmente amanhã a gente já divulga o tema da próxima live e já coloca já o lembretezinho pra vocês. Verdade. Um beijo. Ó, obrigada. Fique com Deus e até a próxima. Até.